Olá, tudo bem? Meu nome é Hugo Fernandes e nessa aula de hoje iremos falar um pouco sobre mapas mentais. Vamos lá? O que são mapas mentais? Mapa mental é uma forma visual de tomar notas que oferece uma visão geral de um determinado tópico, um determinado assunto e suas informações. Mapas mentais permitem, desse modo, que alunos compreendam, criem novas ideias e criem novas conexões de conceitos sobre o tema estudado. Então, por meio de cores, imagens e palavras, um mapa mental encoraja os alunos a começarem a explorar uma ideia central e expandindo esses conceitos, expandindo esses tópicos até um nível de detalhamento mais específico sobre o tema estudado. Em linhas gerais, um mapa mental seria um modelo gráfico do que a gente tem o conhecimento, ou um modelo gráfico de um certo ou um determinado assunto que estamos discutindo, né? Iremos aí daqui a pouquinho explicar um pouco sobre a definição de mapas mentais e quais são os benefícios que mapas mentais trazem para nós. Então, como dito, né, o mapa mental ele é uma representação visual, uma representação gráfica de informações aí num nível hierárquico, né, que inclui aí uma ideia central. Então eu tenho uma ideia central do meu mapa mental. Essa ideia é um conceito, é um tópico, é a ideia principal do que estamos estudando. Então ele sempre parte aí de uma ideia central e aí ele é cercado por subtópicos ou sub-ramos. Então eu tenho, a partir de uma ideia central, eu começo a explorar esses conceitos por meio aí de sub-ramos ou subconceitos, e isso vai criando aí um desenho como se fosse uma árvore a partir de um seu tronco principal, que é o nosso assunto principal, e aí vai gerando galhos e ramos, tá? Então essa é a ideia central de um mapa mental. Daqui a pouquinho nós vamos fazer aí juntos um exemplo, né? Vamos criar aí um mapa mental a partir do zero. Então esse é o conceito principal. Então eu tenho um conceito, eu tenho um tópico central, uma ideia central, e a partir dessa ideia central eu começo a explorar todo o assunto que estamos estudando. Esse mapa mental, né, é uma ferramenta muito interessante, nós vamos ver daqui a pouco, para você, além, é claro, de explorar o assunto, você também, para sua equipe. Então, você tem alguma ideia, algum processo novo, por meio de um mapa mental, é muito mais rápido você conseguir passar essa ideia para outras pessoas. E aí, como benefícios na utilização de mapas mentais, temos aí, por exemplo, explorar novas ideias, que é o que? Mapas mentais auxiliam os alunos a terem novas ideias, né, a explorar aí qualquer ideia, conceito ou problema, né, além de melhorar a compreensão de relação e conexão entre essas ideias e conceitos a partir aí da nossa ideia central, a ideia central aí do mapa mental. Uma outra coisa interessante aí, um outro benefício na utilização de mapas mentais é a comunicação. Ou seja, que comunicação é essa? É o que? É a facilidade que temos aí na utilização de mapas mentais para o que? Para a comunicação, desculpa, para a comunicação de novas ideias e processos aí entre as equipes. Então aí eu tenho uma nova ideia, eu quero melhorar um conceito, eu quero melhorar aí um procedimento, um processo dentro da minha empresa, eu posso criar aí um mapa mental e compartilhar esse mapa mental com os meus colegas de equipe.
A outra coisa interessante aqui é a recuperação de informação, que é o que? Que permite, então, mapas mentais aí permitem que os alunos recuperem facilmente informações a respeito de um assunto. Então, qual é o conceito que leva a outro? Quais são os conceitos e tópicos que permeiam aí essa ideia central? Então, a utilização de mapas mentais ele é muito interessante aí para a gente começar, ou como uma ferramenta, desculpa, como uma ferramenta para estudo. Então temos aí uma ideia central e onde vamos criando aí, desenhando, né, construindo o nosso mapa mental a partir dessa ideia central. Então eu tenho um mapa mental, eu tenho uma figura, eu tenho um desenho, né? E aí a partir desse desenho é muito mais rápido eu recuperar informações, eu recuperar quais são os conceitos e tópicos que estão ligados ou que pertencem a essa ideia central. Uma outra coisa interessante também é para tomar nota. Então eu estou tomando nota de algum assunto, ou eu preciso tomar nota de algum assunto que daqui em breve, ou daqui a alguns dias, ou eu em algum momento eu vou ser cobrado por essas informações. É uma coisa muito interessante, porque mapas mentais auxiliam aí no processo de tomar notas e planejar também tarefas, tá? E aí, por fim, um dos benefícios apontados aqui por nós é a organização, né? Então, mapas mentais eles vão auxiliar aí no sentido de organizar ideias e conceitos. Então, você parte aí de uma ideia central e a partir dessa ideia central nós vamos criando aí quais são os conceitos, né, quais são os tópicos, quais são as principais ideias que giram em torno desse assunto do mapa mental, o assunto principal, a ideia principal do mapa mental. Então, para a gente começar a construir, ou para a gente começar a pensar em construir o mapa mental, então precisamos aí falar um pouco sobre 4 conceitos aí, ou sobre 4 tópicos para a gente começar a desenvolver nossos mapas mentais. Então, o primeiro passo aí seria pensar no conceito principal. Então, todos os mapas começam aí com um conceito principal, uma ideia principal, né, que a partir dessa ideia principal, o mapa gira em torno dessa ideia principal. Então, eu começo a expandir o meu conhecimento, né? Começo a descrever aí o meu conhecimento a partir de uma ideia principal. Então, primeiro passo para a gente começar a construir um mapa mental: pense no conceito principal. Segundo, uma ideia principal, tá? Então comece criando aí uma imagem ou escrevendo uma palavra que represente essa primeira ideia principal, tá? Então, não vamos aí criar um texto, pense numa palavra pequena, uma palavra que represente essa ideia principal. Essa ideia principal será aí a raiz da nossa árvore ou o centro aí do nosso mapa mental. Segundo, crie ramos. O que é criar ramos? Né? A partir da ideia principal, a partir aí do nosso centro, do nosso mapa, crie ramos, né? Tantos quanto for necessário. Tá? Vamos ver isso na prática daqui a pouquinho. Então, cada ramo representa uma única palavra relacionada ao tema principal. Né? É útil aí a gente descrever com cores ou imagens diferentes para diferenciar cada ramo. Então, esses ramos serão o que? Serão os nossos tópicos, serão os nossos conceitos ligados à nossa ideia principal. Tá? Eu sei que ainda parece um pouquinho meio complexo ainda, a gente não consegue, mas na hora que a gente criar o nosso mapa mental, vocês vão ver que isso é bem tranquilo, bem fácil. E aí, por fim, crie subramos. Então, a partir aí dos nossos ramos,
vamos criar subtópicos, tá? Então são subtemas, são conceitos que a gente vai criando a partir dos nossos ramos. Então, fazendo uma analogia, podemos dizer que a ideia principal é o tronco principal de uma árvore, os ramos ali, esse primeiro nível de ramos seriam aí os nossos galhos, e aí os sub-ramos seriam já as folhas, tá ok? Então, o próximo slide iremos aí criar do zero um mapa mental. Então vamos lá. Então vamos começar aí construir um mapa mental, e para isso eu escolhi aqui para gente a ferramenta chamada MindMaster, tá? Então entrem aí, acessem a plataforma por meio do site aí mindmaster.com, tá? /pt, e aí vocês vão ser direcionados aí para a plataforma em português, tá? Ela é uma plataforma aí para criar mapas mentais e mapas conceituais, tá? À primeira vista aí ela tem aí uma parte que é gratuita, você pode criar até 3 mapas mentais e compartilhar entre a sua equipe. Passando de 3, você tem que começar a pagar essa ferramenta, tá? Mas ela é bem interessante aí, a parte gratuita dela é muito interessante, já dá pra gente usar bastante, tá? Então, para começar, crie um cadastro, ou um cadastro do zero, ou por meio da sua conta do Google ou do Facebook. Eu vou criar a minha aqui a partir da minha conta do Google. Então, fazendo isso, a gente é direcionado. Vou selecionar a minha conta do Google, e aí ele já cria para você de forma automática um usuário aí para nossa plataforma. Então, para começar, ele pede Start Mind Mapping. Então, cliquem aí, e aí a gente começa a ver a cara aí da nossa ferramenta. Um dos pontos aqui que é válido ressaltar é que essa ferramenta ela é em inglês, tá? Mas ela é bem intuitiva, então eu acredito que o fato dela ser em inglês, ela não vai impedir a gente de utilizar essa ferramenta. Uma das coisas interessantes que eu achei nessa ferramenta é a possibilidade de você em tempo real compartilhar o mapa mental. Então, se você está criando um mapa mental em grupo de colegas ou em equipe, você pode compartilhar, e aí em tempo real as pessoas desse grupo, dessa equipe, pode colaborar com esse mapa mental. Então, só retornando aqui, né, a ideia central aí, como que a gente constrói um mapa mental, é pensar numa ideia central. Então, para o nosso exemplo, eu vou digitar a minha ideia central, tá? Então eu consigo arrastar aqui com o mouse. Então eu quero, a partir dessa ideia central, começar a criar aí os sub-ramos, né? Começar a criar os conceitos, o que a partir do pensamento computacional como ideia central. Esse daqui é um exemplo, tá? Esse pensamento computacional, essa ideia central poderia ser alguma outra ideia. Eu estou dando a ideia do pensamento computacional porque é o campo da minha pesquisa, tá? Então, a partir de uma ideia central, então vamos começar a criar aí subtópicos. Então, a partir eu tenho habilidades. Então eu estou dizendo aqui que pensamento computacional possui habilidades, tá? E pensamento, aí eu adiciono a ideia central, clico aqui no sinalzinho de adição, ele constrói aqui para mim uma outra hierarquia, um outro ramo. Então pensamento computacional ele também tem
conceitos, tá? Para eu criar um sub-ramo, então eu seleciono o meu ramo aqui e clico no sinal de adição. Então, conceitos, então eu tenho abstração, por exemplo. Então eu clico aqui de novo. Eu tenho decomposição de problemas. Posso colocar aqui um outro conceito. Algoritmos e procedimentos. E um outro conceito aqui é reconhecimento de padrões. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Então, a partir da minha ideia central, que é todo o tema pensamento computacional, eu começo a criar aí outros conceitos. Quais são os conceitos que estão ligados à minha ideia central? Então, aqui para o meu exemplo, eu tenho dois conceitos principais. Então, eu tenho conceitos que são ligados ao pensamento computacional, eu tenho habilidades. Então, por exemplo, habilidades. Eu tenho habilidade A. Habilidade B. E por aí vai. Se eu precisar aprofundar mais ainda, se eu precisar detalhar mais ainda, eu posso clicar num sub-ramo desse e adicionar mais alguma coisa. Eu consigo mover aqui. Uma das outras coisas interessantes agora da ferramenta é o que? Por exemplo, ó, eu clico aqui no meu nó, no meu item, e eu posso, por exemplo, mudar o estilo. Tá vendo aí? Ele muda as cores aqui, já tem alguns estilos aqui pré-formatados. Eu posso, por exemplo, ó, adicionar números ou alguns emojis, algumas figuras. Por exemplo, eu vou numerar aqui. Então eu seleciono o meu conceito aqui e vou adicionando as figuras. Posso adicionar outras figuras também, se eu quiser. E aí desse jeito eu construo o meu mapa mental. Então aí percebam que agora, se eu quero falar sobre algum tema, nesse exemplo específico, pensamento computacional, fica mais fácil eu explicar para minha equipe, explicar para os meus outros colegas quais são os conceitos, quais são as ideias e quais são as ligações dela. Então, por exemplo, eu sei que a abstração dentro do tema pensamento computacional, ela é um conceito, tá? Então, o conceito da ciência da computação. Que aí vocês vão concordar que dessa maneira, né, por meio desse mapa, fica mais fácil, fica mais intuitivo eu explicar uma ideia, eu conceber uma ideia, eu explorar uma ideia, tá ok? E aí, para finalizar, como que a gente consegue compartilhar isso, né, para minha equipe? Então você vem aqui em Share, ou você envia um convite aqui por e-mail, ou você gera um link de e-mail. Então, se eu pegar um link de edição. Então, se eu clicar aqui, ele vai gerar um link para mim. Eu posso mandar por e-mail, por exemplo, e aí todo mundo que tem esse link
vai conseguir visualizar isso em tempo real, tá? Então todos que têm esse link, eu passo então para todos aí da minha equipe, eles vão conseguir enxergar em tempo real, ao vivo, o meu mapa mental. Então em tempo real eles vão conseguir colaborar, eles vão conseguir contribuir. Isso é bem interessante quando a gente trabalha em equipe, tá? Então você e a sua equipe, você juntamente com seus colegas, podem aí criar mapas mentais, tá? Em grupo, em lugares diferentes aí por meio da internet e em tempo real. Isso é uma coisa bem interessante dessa ferramenta, tá? Então eu vim aqui em Share e gerei link, tá? E aí a partir daqui eu envio esse link para minha equipe, tá? Então aqui dentro da ferramenta, se eu clicar nesse botão de voltar, ele vai listar para mim todos os mapas que eu tenho, tá? Então só voltando nessa parte free, essa parte gratuita, eu posso criar até 3 mapas mentais, tá ok? Então para voltar, e aí tem o meu mapa aqui. Bom, com isso eu encerro a nossa aula sobre mapas mentais, seus principais conceitos de construção, suas principais vantagens e também a respeito da plataforma MindMeister, que entre outras coisas nos permite trabalhar em tempo real em equipe e dessa forma também aumentando a nossa produtividade em trabalho de grupo, trabalho em equipe ou, por que não, o nosso trabalho individual. Tá ok? Então eu agradeço a todos a atenção e até breve.